Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar. Quem não nos conhece, eu sou Neila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira e somos vinculados ao Centro de Estudos Espíritas aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É o nosso Centro de Estudos Allan Kardec. Nós vamos fazer o nosso Evangelho no Lar e o Evangelho, a gente sempre lê uma página inicial, faz uma prece, lê um trecho do Evangelho e faz um comentário. Então nós vamos procurar fazer de uma forma compacta, mas aqueles que desejarem também coloquem um copinho ou uma garrafa de água para ao final ser magnetizada. Então, Roberta, qual é a mensagem que você nos traz hoje para a nossa reflexão inicial? Então, nós vamos nos apoiar numa das mensagens contidas neste livro, O Vinho de Luz, que é da série Livro de Mensagens, e vamos pela de número 24, em que é extraída uma passagem da Epístola de Paulo aos Romanos, que lá no seu capítulo 14, versículo 19, ele nos diz: no reino interior, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19, repetido. Então, nesses versículos, Paulo, o apóstolo da gentilidade, como ficou conhecido, ele nos exorta a seguir o quê? As coisas que contribuem para que nós estejamos em paz conosco mesmo e adiante de uns para com os outros. Emmanuel, só um comentário inicial, ele diz assim: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele, do Evangelho, portanto, é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Então, tudo bem. Vamos ficando por hora aqui com essas reflexões e abrindo os nossos corações para refletirmos sobre a data de hoje, um domingo pascual, em que todas as famílias se reúnem para a ceia alusiva à data que nos reporta aquele momento em que Cristo, vindo mais uma vez dar o testemunho de que saímos do corpo, mas jamais da vida, ele ressurge através das manifestações psíquicas que ele lhes era muito apropriada, para nos dizermos que sim, somos todos nós imortais. Com essa certeza, Mestre Jesus, aqui em sua memória, nós nos colocamos para esse momento de reflexão, nesta manhã dadivosa. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. E agradecendo a presença dos amigos espirituais e dos amigos também que vieram compartilhar conosco, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, item 4, quando Kardec, é um comentário de Kardec, ele nos traz falando sobre a ressurreição e reencarnação. E ele diz: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Então Kardec diz: os judeus já acreditavam na reencarnação, só que sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que eram um determinado grupo judeus, só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas.
porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então eles já tinham uma vaga noção da reencarnação, mas não conseguiam compreender. Por isso que Jesus dizia a seus discípulos que nem tudo ele poderia trazer naquele momento, porque as pessoas ainda não conseguiam compreender. Eles criam eles, que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Então eles acreditavam que a pessoa poderia reviver, mas não tinham essa compreensão. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Então, Kardec continua dizendo, com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. Então Kardec coloca, seria impossível o corpo, aquele próprio corpo, voltar à vida, porque ele se dispersa pela natureza. A ciência demonstra isso. A reencarnação é a volta da alma, ou espírito, a vida corpórea. Então, o que volta não é o corpo, o que volta é o espírito, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Porque o espírito, ele volta, mas a forma do espírito, Kardec pergunta, está lá no Livro dos Espíritos, a forma do espírito é uma chama, é uma luz. Então, o que dá forma ao espírito é o perispírito. Só que o perispírito, em cada reencarnação, ele tem uma aparência diferente. Ele pode voltar baixinho, alto, olhos verdes, olhos azuis, pode voltar no corpo feminino, masculino. Então, ele diz que o que volta é o corpo. A palavra ressurreição, ou melhor, o corpo, né? Ele diz assim, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Então, o que Kardec está dizendo? Lázaro, quando Jesus desperta Lázaro do túmulo, na realidade, Lázaro não estava morto, Lázaro estava no estado de catalepsia. Então ele diz, poderia dizer, fazer uma referência a Lázaro, mas não, por exemplo, a Elias, nem a outros profetas, porque lá no Novo Testamento Jesus diz que Elias era, quem, Roberto? Elias? João Batista. Era João Batista, reencarnado. Então é isso que ele está dizendo. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Elias foi um profeta do Antigo Testamento e que, passados-se uns 500 anos, ele retorna como João Batista. Então é isso que Kardec vem nos colocando. Agora, Roberto, eu vou te passar a palavra para que você possa, dentro desse texto, dentro do dia de hoje, que nós, uma grande parcela da humanidade cristã, e nós somos espíritas cristãos, comemoram a ressurreição de Jesus. O domingo de Páscoa é em homenagem à ressurreição de Jesus. Então, o que você teria a comentar com relação a isso? Bom, eu vou permitir fazer um preâmbulo com relação à data de hoje. Em primeiro lugar, que é uma data flexível, ela é móvel.
Nós temos um fenômeno natural chamado equinócio. O que é o equinócio? É aquela época do ano, mais especificamente um dia, em que ocorre o Sol está incidindo no eixo que nós chamamos Equador, que imaginariamente divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, nessa data do equinócio, nós estamos falando agora do equinócio que representa para nós o mês de março, e no hemisfério norte também o mês de março, o mês de abril. Mas quando tem início no hemisfério sul, o outono no hemisfério norte, por oposição, é o fim do inverno e o início da primavera. Então, a taxa de insolação, vamos assim nos referir, ela é idêntica em partes, tanto no hemisfério norte quanto no sul. Esse é o equinócio. Então, a primeira lua cheia que vem após o equinócio é que determina, naquela semana, o domingo a seguir, que será o domingo de Páscoa. E isso vem de uma tradição hebraica antiga, em que o calendário dos hebreus, era aliás um calendário lunar, nem dos babilônios, que era solar, e tampouco o nosso atual, que é o calendário gregoriano. Bom, feitas essas ressalvas, então a data em que ocorreu realmente a ressurreição ou a aparição, materialização do Cristo, né, no terceiro dia, que eles contavam a sexta, inclusive sábado e domingo. Teoricamente não fecharia a conta se nós fôssemos contar a rigor, mas então é isso que ficou estabelecido. E nós assumimos então o domingo, que nos remete à época em que Jesus, após o seu suplício, o martírio na cruz, e ele por sessão do túmulo de... Qual era o nome mesmo do apóstolo? Não, era Ih, agora me fugiu, depois Enfim, você lembrar. então ele cede um túmulo, que era um túmulo escavado em rochas calcárias. Zacarias, não. Zacarias, não. Mas enfim. Então esse túmulo, ele tinha uma pedra que era rolada para abri-la e fechada. Então ali estava encerrado os despojos do nosso Mestre Jesus. Porém, no dia referido da ressurreição, uma das mulheres que se afeiçoara nos últimos tempos ao Mestre, e ela não conseguiu dormir a noite que se seguiu ao seu martírio. E no terceiro dia, que é o domingo, e ela então vai visitar o túmulo. E ao se aproximar do mesmo, depara-se com a tumba aberta. E aí, vendo pelas costas uma pessoa que ela julgava ser um jardineiro, aproxima-se dele e pergunta-lhe: sabes por acaso dizer o que fizeram com os despojos, o corpo do meu Senhor? E ele lhe volta. E quando ela percebe, é o próprio Jesus. E ela fica naquele estacato. Ela se contém e a seguir insinua em abraçá-lo. Mas ela ouve uma frase de Jesus que é muito importante, muito forte. Ela diz assim: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Então, só nessa frase inicial, como Jesus era um mestre por excelência e psicólogo, entre outros atributos, e ele então fez essa leitura nela. E ela, como dizia, naquele frêmito, num impulso, aproxima-se para abraçá-lo. E ele diz: não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Nós podemos, fazendo uma leitura, conforme o Espiritismo nos ensina, dizer por que ele teria falado isso. Ora, imagine como ela se sentiria. Porque quando nós abraçamos alguém, nós sentimos essa pessoa. Mas ao abraçarmos o perispírito, poderia não senti-lo. E ali abraçar o vazio. E poderia enlouquecer, perder o juízo. Mas então, Jesus, completando essa frase, diz assim: quanto a ti,
vá e anuncie aos outros o que vistes. A perspicácia de Jesus é uma sagacidade a toda prova. Então ela não vai andando, era uma distância singular. Então ela vai correndo, consta o Evangelho de Mateus, diz que ela foi correndo avisar aos demais. Aleluia. Uhum. E aí o que É que a ocorre? Maria de Madalena, né? Maria de Madalena, ou de Magdala, né? Logicamente que eles não acreditaram, né? Acharam que ela estivesse devaneando, estivesse imaginando, porque nós ainda somos muito julgadores incrédulos, né? Mas eu acho que foi um pouco mais, viu, Leila? Eles foram cruéis, eu diria. Que, né, dentro das limitações, e como era uma sociedade extremamente patriarcal, né, em que a mulher era quase um adereço dentro da casa e da própria comunidade, então eles falaram a ti, logo a ti que ele apareceu, como quer dizer, por que não a Pedro, que era aquele apóstolo da primeira hora, era quase um cão de guarda, um guarda-costas do mestre. Então, por que aparecer logo a ti? Eles poderiam ter dito. E mulher, né? Mulher, porque a mulher era menosprezada, mas né? não é uma mulher qualquer, logo a você, uma mulher. E então fazia uma referência dura, impiedosa ao passado dela. Então, e eles conviveram com o mestre. Mas aí encerramos as nossas reflexões deste episódio, e aí gostaria de falar alguma coisa a mais em termos de reencarnação e ressurreição. Eu diria que o Mestre Jesus, ele não precisaria derrogar as leis naturais para provar a imortalidade da alma. Então, as leis da natureza, as leis naturais, são leis divinas também, tal como nos exara Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 614. Então, a ressurreição era uma questão de nomenclatura. Para nós, reencarnação. O que o Cristo estaria fazendo é provando a imortalidade da alma, já que ele tinha, naquele momento, quando se apresenta a Maria de Magdala, ele apresenta com o seu corpo fluídico, o corpo espiritual. E não foi somente aí que ele se apresentou. Ele teria se apresentado algumas vezes mais, não é, Leila? Algumas vezes, antes do que eles dizem que ele sobe ao céu, né, e os discípulos veem, durante 40 dias, ele se apresenta várias vezes, mais de 7 vezes. Tem alguns episódios, alguns até dizem que foi 12, até 18, porque depois, posteriormente, Jesus ainda se apresenta para Paulo, para Estevão, que foi o primeiro cristão a ser supliciado, mas aí ele já se apresenta não de uma forma tão física, tão materializada, porque nessas primeiras aparições foram aparições materializadas, aonde é tanto que ele fala, né, para Tomé, que Tomé se sente na dúvida, né, Roberto? E ele, o que ele fala para Tomé? Na verdade, é quando a Maria vai ao grupo de apóstolos, o Tomé não se achava presente. E Jesus... Eram 10. Mas aí, quando na vez seguinte os apóstolos lhes relatam isso, mas Tomé, você não estava aqui, olha que apareceu Maria, e relata ali, resumidamente, o que ocorreu. Ele diz assim, eu não acredito. Porque se ele se aparecesse aqui, entre nós, e exibisse as suas chagas, eu teria elementos de convicção. E tal se dá. Uns 2 dias, talvez, depois, aparece-lhe Jesus quando todos os discípulos estavam juntos, incluindo Tomé. E ele exibe-lhe as chagas, que só para ilustrar, os cravos não eram colocados no centro da palma da mão, era nos pulsos aqui, para que pudesse suportar o peso do corpo. Tá? Então, o Cristo exibe as chagas. Aí o Tomé crê. Eu creio agora em vós.
Mas aí apareceu outras vezes na estrada de Emaús também, né? Apareceu várias vezes. Emaús? Na Seria? estrada de Emaús foi a primeira vez que ele aparece. Aparece para dois dos discípulos e ele aparece, eles também não reconhecem, aparece depois quando os discípulos estão reunidos na casa de um deles, aparece depois quando Tomé está presente e ali aparece para 500 discípulos, 500 iniciantes, né? Porque ainda não existia essa palavra cristianismo. Naquele momento ainda não era essa denominação. Essa palavra surgiu através de Lucas. Lucas é que sugeriu a Paulo: bom, já que vocês se dizem seguidores do Cristo, por que então vocês não se denominam cristãos? Porque se falava os homens do caminho. Aí eles passam a seguir essa palavra. Mas, Roberto, o nosso tempo está terminando, nós vamos passar para o nosso encerramento, que é a nossa vibração e a nossa prece final. Você gostaria ainda de colocar mais alguma coisa para a gente poder fazer agora o nosso... Sim, eu gostaria de não exortarmos, né, mas lembrando esse momento que nos evoca mais uma presença muito forte do Mestre Jesus entre nós, que esse domingo de Páscoa seja um momento de reflexão e que nós passemos ou abramos espaço, não apenas hoje, mas todos os dias, para que Ele possa estar sempre presente em nossas vidas. Com seu exemplo, e nós, de nossa parte, cumprindo o chamado dever de casa, amemo-nos de maneira incondicional. Os nossos espíritos, conciliados uns com os outros, faremos a grande diferença. E que o mundo reclama tanto neste momento. E que nós sejamos mais concertando, mais cordatos, mais amorosos, mais tolerantes, mais compreensivos para as dores, que não há dor pequena nem grande, o sabemos, as dores são dores. E elas precisam do nosso respaldo, do nosso consolo, à luz do nosso Mestre Jesus. Então, já embalados por essas palavras trazidas e por essa música suave que nos envolve, nós vamos agora nos unir aos benfeitores amigos, aos nossos protetores individuais, que todos nós os temos, anjos guardiães que se propuseram a cuidar e a velar por nossas vidas. E nessa manhã, Senhor, quando o sol ilumina a natureza, trazendo raios divinos e curadores, nós vamos abrindo os nossos corações e pedindo, Senhor Jesus, renasça neste momento em nossas vidas. Desperta-nos, Senhor, para a luz do entendimento da verdade, que possamos, Senhor, um dia caminharmos lado a lado contigo, mas que neste momento, apesar ainda das nossas dificuldades, limitações e imperfeições, mas que possamos ser instrumentos na tua seara, Senhor, de trabalho, que possamos agora oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade. E os benfeitores amigos, milhões agora, vão se utilizando das nossas vibrações de amor e de paz e vão envolvendo todo o nosso planeta Terra, tocando a tantos corações agora amargurados, aflitos, enfermos. Vamos vibrando muito amor, muita paz,
envolvendo todos os dirigentes de todas as nações, todos aqueles que estão à frente do poder de mando, para que eles possam ter a intuição para saberem trabalhar em benefício da coletividade.